Graça e paz, meus irmãos, povo de Deus, você que nos visita nessa noite, seja muito abençoado, seja bem-vindo, no nome de Jesus. Amém? Tem alguém vivo? Diga glória a Deus, aleluia, amém. Quem nos visita, faz o sinal assim, balance sua mão, amém, amém, amém. Deus abençoe cada um de vocês, sintam bem nesse lugar. Você não está no lugar melhor que você poderia estar, porque é a casa de Deus, é onde nós nos reunimos para juntos adorarmos a Deus, e eu sei que você faz parte, e fez parte, está fazendo parte hoje dessa família, desse coral, amém, irmãos? Estamos louvando a Deus, mas que um dia estaremos ali no céu, juntos, adorando o Deus vivo, Deus eterno, Deus poderoso. Seja muito bem-vindo. Sabemos que hoje é o retiro e encontro de homens, daqui a pouco eles estão chegando, né? E tem esposa, tem mãe, tem irmão, tem amigos que estão esperando esses homens, alguns homens que foram para ali. Se preocupe não, tá bom? Eles vão chegar bem mortos nesse lugar, bem mortinhos. Eu creio que Deus está matando mesmo, né? A carne, aquilo que precisa mudar. E creiam que Deus está fazendo uma nova obra, um novo começo, né, na vida daqueles homens, verdadeiramente, glória a Deus. Agora abriu. Então, irmãos, Deus é precioso, Deus é maravilhoso, e daqui a pouco eles vão estar chegando, amém? Eu estava lá até hoje, depois do almoço, e Deus fez coisas preciosas, meu Deus, encontro muito precioso, muito profético de Deus, do que Deus falou ali, mudou algumas coisas, com relação à família, Deus mexeu, irmãos, creia mesmo. Eu quero dizer para as irmãs, se você estava orando, jejuando, pedindo pelo seu marido, por esse homem que foi, creia que Deus ouviu tua voz, amém? A sua oração, e esse homem vai vir transformado para a glória de Deus, amém? Vocês estão prontos para ouvir de Deus, irmãos? Eu posso falar mesmo que Deus colocou no meu coração nessa noite? Vocês têm certeza? Não vem de mim, vem de Deus. Eu quero que você abra o seu coração para aquilo que Deus quer falar, para aquilo que eu vou estar ministrando da palavra, daquilo que Deus falou. Eu estou feliz, tá, com cada um de vocês aqui, e não vai demorar, tá bom? Os irmãos vão chegar já já, mas eu quero que você abra seu coração. Eu quero que você tenha um ouvido espiritual nessa noite, tenha os seus ouvidos espirituais e um coração aberto para receber de Deus. Eu tenho dito que Deus, quando Ele quer falar conosco, Ele nos tira de algum lugar e nos leva em outro lugar. E vocês saíram da casa de vocês hoje para estarem nessa casa, nesse lugar de oração, nesse lugar de adoração. Então eu creio que Deus vai falar com você, amém? No nome de Jesus. Vamos ler a palavra. Eu queria que o irmão colocasse, irmão Livelto, Mateus 6,33. Fico feliz de ver alguns familiares, né, que veio receber essa pessoa querida. Irmão, lá, deixa eu dizer algo para vocês, ali não tinha ninguém duro, irmãos, naquele encontro. Tá bom? Diante da presença de Deus, da palavra de Deus, do confronto de Deus, não tem ninguém duro, com o coração pedrado ali. Deus falou com aqueles homens, eu sei que está fazendo uma obra grande na vida daqueles homens. Creia tão somente. Aleluia. Vamos ler juntos? Vamos ler aqui no Data Show aqui, os que dão para enxergar aqui. Queria que vocês lessem comigo. Vamos lá, todos juntos? Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Só as mulheres, vou contar até 3. 1, 2, 3. Só os homens, bonito, vamos lá, irmãos. Buscai assim em primeiro lugar vos serão acrescentadas. Amém? Vamos orar. Pai querido,
nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra lida, Senhor. Já te agradecemos por aquilo que o Senhor já fez, por aquilo que o Senhor ainda há de fazer. Te louvamos porque essa palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Que ela venha hoje, Pai, com revelação, com entendimento, Pai. Que ela venha em cada mente, em cada coração. E que haja, Deus, uma aplicação dela, Pai, pessoal, para cada um, familiar. Deus, que haja mudança, Pai, mas não só uma mudança rasa, mas que seja algo profundo. Por isso eu oro, Pai, te peço, dê graça à minha vida, dê graça aos meus irmãos, cada pessoa que eu estou nesse lugar. Eu declaro aqui, Pai, um ambiente profético, espiritual. Eu declaro aqui, Senhor, onde teus anjos ministradores já estão nesse lugar e serão liberados mais ainda, anjos guerreiros. Eu declaro também, se tem algo contrário à tua palavra, algum espírito, Senhor, contrário à semente que será lançada, Deus, eu repreendo e declaro, Jesus, leve para o lugar que o Senhor tem determinado, mas que somente cumpra-se a tua vontade e o teu querer. Dê graça à minha vida, dê graça aos meus irmãos, no nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, quando eu falar uma, duas ou três frases no máximo, você diga amém. Concorde comigo, ou diga glória a Deus ou aleluia. Me ajude, irmãos. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, nós lemos aqui esse texto muito conhecido da Bíblia. A primeira vez que eu li na Bíblia foi o meu avô que me mostrou. E esse texto ele faz logo parte, depois que Jesus está ensinando muitos princípios da palavra de Deus, lá a partir de Mateus 5, Mateus 6, vem um grande ensinamento de Jesus a respeito da oração, né? A oração modelo, a oração do Pai Nosso. Então Jesus está ensinando muitas coisas, e quando chega aqui, depois que Jesus está implantando o reino dele aqui na terra, os princípios, né, as normas, os ensinamentos, ele diz, finalizando essa parte onde nós lemos, onde ele nos chama, irmãos, uma atenção nessa palavra, ele diz, buscai, né, eu preciso buscar, ele diz, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, nos ajude com as pessoas que estão chegando, os irmãos, tá bom? Os irmãos que vão direcionar as pessoas, se tiver algum jovem da igreja, dê lugar para os visitantes, irmãos, por favor, os irmãos da intercessão nos auxiliem aí, tá ok? Para que todos estejam sentados, e os jovens podem vir aqui para frente, ficar aqui no chão, na lateral. Jovem é outro papo. Então, queridos, Deus está dizendo aqui, Jesus está ensinando, para que nós buscássemos em primeiro lugar o reino dele, a justiça dele, e que tudo aquilo que nós precisamos, que nós necessitamos, tudo aquilo que ele ensinou antes aqui, que ele falou no capítulo 5, no capítulo 6 até aqui, ele está dizendo, vão ser acrescentados, vão chegar até vocês. Irmãos, e o tema que Deus me deu para essa palavra, eu coloquei praticamente a frase que nós lemos, colocando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Foi o tema que Deus deu, colocando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E, irmãos, algo que me chama a atenção, que quando Jesus disse para eu e você buscar, ele disse em primeiro lugar, ele não disse em segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, mas ele disse em primeiro lugar. Diga comigo, primeiro lugar. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Em primeiro lugar. Então, meus amados, eu e você precisamos fazer isso. E quando, irmãos, o Senhor diz que nós temos que buscar o reino e a justiça dele, irmãos, isso não é só, irmãos, buscar, mas é priorizar, é declarar que é importante para você, é declarar que você quer na frente, é declarar que você vai fazer de tudo para que realmente não seja atrás, segundo, mas que seja o primeiro. É por isso que ele falou isso, irmãos, o primeiro. E o reino de Deus, irmãos, o que é o reino de Deus? O que é a justiça de Deus? Ele está falando aqui que o reino, e eu quero dizer para vocês que o reino é tudo que está relacionado, irmãos, com a igreja dele, com a noiva de Deus, viu? E também a manifestação futura da igreja. Porque Jesus veio do céu, ele veio de um reino, né? Onde lá ele, o Pai, o Espírito Santo, onde já havia ali algo feito, e ele veio de lá, desceu até nós, se tornou carne, homem, habitou entre nós, e ele veio trazer os princípios, aplicar para nós,
para que eu e você buscássemos. Então o reino de Deus, irmãos, está relacionado à igreja mesmo, está relacionado à noiva dele, que somos nós. E o noivo Jesus virá um dia, já veio, pisou nessa terra, fez o que deveria ser feito em obediência naquela cruz do Calvário, voltou para o céu e disse: eu vou voltar. Mas então hoje somos nós a noiva de Deus, e o noivo vai vir buscar a noiva. Então está voltado para a igreja, irmãos, ao serviço da igreja, ao serviço do reino de Deus, da justiça dele, daquilo que é justo, daquilo que é real, daquilo que traz princípios, irmãos, daquilo que realmente Deus é. E Deus não muda o que Ele é. Ele é um Deus justo, é um Deus de amor poderoso, mas é um Deus justo. Ele não usa de variação, mas o que Ele faz é aquilo que está feito. Ele é esse Deus precioso, maravilhoso, que me ama e que te ama. Mas também, irmãos, quando você está falando de buscar o reino dele, está falando com o futuro, com a manifestação futura de que Cristo um dia virá buscar a igreja dele. E Ele vai buscar para quê? Para nós reinarmos com Ele. Nós vamos um dia, irmãos, reinar com Cristo. Quando se fala de reino, se fala de governo, de princípio, de hierarquia. Então existe um reino espiritual, existe um reino, e o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o soberano está ali, o Filho do Deus vivo, o Jesus que pisou nessa terra, que através dele nós chegaremos ao Pai. Um dia estaremos juntos, para juntos reinarmos, governarmos, irmãos. É isso que Deus quer. Então, quando eu vou buscar o reino, e buscar o reino, quer dizer que eu preciso melhorar, eu preciso me qualificar, ok? Para as coisas de Deus, irmãos, para reinar com Cristo. Buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, é eu me qualificar, é eu aprender mais de Deus, é eu conhecer mais de Jesus, mais da palavra. Não é eu conhecer, irmãos, de religião, de princípios religiosos, doutrinas, mas é eu conhecer a pessoa de Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo. É eu me envolver com Ele de uma tal maneira que eu estou me qualificando, que eu sei quem eu sou. É eu adquirir uma identidade de filho, de filha de Deus. E eu vou fazer isso como? Buscando em primeiro lugar esse reino e essa justiça. E quando eu faço isso, irmãos, eu vou estar qualificado. Muitos de vocês que trabalham, tem a sua profissão, mas você busca se qualificar. Semana passada eu estava em Dom Eliseu, ministrando a palavra, e terminou o culto, veio uma irmã conversar comigo. Ela trabalha no banco. Ela falou assim: pastor, ore por mim, eu estou indo para a Imperatriz na segunda-feira, eu vou fazer uma prova, eu quero me qualificar para algo. E nós oramos ali, irmãos. Então, cada um de nós buscamos nos qualificar, para eu crescer, melhorar o salário, o conhecimento. Então nós não podemos ficar estagnados. Então buscar o reino de Deus, a justiça de Deus, eu estou me qualificando, irmãos, para reinar com Cristo. Porque no dia que a trombeta tocar, irmãos, e que Jesus vier em glória, não vai ser surpresa para você, para a igreja dele. Amém? Amém ou não amém? Não vai ser surpresa, porque você vai entender, você já está qualificado, você já sabe que a sua vida aqui é passageira, você já sabe que tem um lugar melhor e muito especial para vivermos a eternidade com Ele. Mas eu preciso entender isso hoje, enquanto eu estou aqui nessa terra. E o reino de Deus e a justiça dele, eu vou buscar. E aquilo que hoje eu preciso, o que comer, o que vestir, o meu trabalho, essas coisas vão sendo acrescentadas. E às vezes, irmãos, nós não fazemos isso. Às vezes nós temos dificuldade em colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Eu não estou dizendo de você acordar de manhã, pegar a Bíblia e ler, e orar. Hoje eu coloquei o reino de Deus em primeiro lugar. Não necessariamente. É bem verdade que nós começamos sim dessa maneira, mas você pode orar de manhã, você pode ler a Bíblia de manhã, e você não está buscando o reino de Deus, a justiça dele. Você está infringindo princípios, você talvez está desejando buscar, mas você não está buscando. O que Deus me falou dessa palavra, irmãos, e quando eu olho para essa frase, e quando eu olho para esse versículo, o que me vem em olhar para essa frase é como uma corrida de Fórmula 1, que eu falei aqui no primeiro culto, Quantos já assistiram Fórmula 1 aqui, irmãos? Gostam de Fórmula 1? Amém? Levanta a mão. Só eu? Um bocado aí. Pois é. Então, o que é uma corrida de Fórmula 1? O piloto, ele pode largar até em último lugar. Até em último lugar. Mas o desejo dele, o objetivo dele é chegar em primeiro. É chegar no
subir no pódio. O pódio lá tem primeiro, segundo, terceiro, quarto. Mas ele deseja chegar em primeiro, para receber aquele troféu, para pontuar, para somar os pontos do campeonato e por final ser campeão. Então, me veio essa ideia, esse entendimento de uma corrida de Fórmula 1. E quando se fala de corrida de Fórmula 1, né, eu me lembro do Ayrton Senna. Quantos é aqui do tempo do Ayrton Senna, irmãos? Aqueles que já têm mais de 40, glória a Deus pela sua vida, né? Os jovens não sabem o que é Ayrton Senna, só pela história, mas de você sentar os domingos pela manhã, né, os domingos ali no churrasco com a família e tal, para assistir a corrida de Fórmula 1, o Senna ali, e a gente vibrava, se empolgava, e o Senna muitas vezes saía em terceiro, em quarto lugar, às vezes até em último lugar, como já aconteceu na chuva, e ele corria e chegava em primeiro lugar, né? Ele chegava em primeiro lugar. Inclusive quando eu me casei, eu assistia quase todas as corridas com minha esposa, e no dia que ele morreu, nós também estávamos assistindo, e depois que o Senna morreu, irmãos, acabou a graça, não é verdade? Fórmula 1 acabou a graça, porque os brasileiros, fraquinho, né? Nunca mais fizeram a diferença. Mas enfim, veio esse entendimento no meu espírito, e eu anotei isso aqui, mas Deus falou algo comigo, irmãos. Eu quero ler Filipenses capítulo 3, a partir do verso 12, meu filho. Eu quero que você leia aqui comigo, anote ou abra a sua Bíblia, Filipenses capítulo 1, vamos ler a partir do, aliás, Filipenses 3, Elivelto, perdão meu filho, Filipenses, vamos ler aqui, capítulo 3, vamos ler a partir do verso 12, diz assim: não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito, entretanto vou caminhando, buscando alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando-me para as que estão adiante de mim. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar dessa mesma maneira. Porém, se em algum aspecto pensais de forma diferente, também quanto a isso Deus vos esclarecerá. Contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção no que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Porquanto, como já vos adverti repetida vez, e agora repito com lágrima nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O fim dessas pessoas é a perdição, o Deus deles é o estômago, e o orgulho que eles ostentam fundamentar-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, quando Paulo escreveu aqui para os Filipenses, eu entendi algo aqui, e o que Deus falou comigo, irmãos, é que a nossa corrida aqui nessa terra, a nossa busca não é, irmãos, como uma corrida de Fórmula 1, não é. Irmãos, nós não estamos nessa corrida de Fórmula 1, nós não estamos desesperados saindo em último lugar, para chegar em primeiro lugar. Mas queridos, tem um princípio nisso. Quando Paulo está dizendo aqui, mas correndo em direção ao alvo, qual é o alvo que ele está falando, irmãos? Jesus Cristo. Ele está dizendo que o alvo é Jesus Cristo, e essa corrida, ela é diferente, irmãos. Essa corrida, até chegar ao alvo, ela é diferente de uma corrida de Fórmula 1. Coloque aí, meu filho, Filipenses 3, 12 e 14. Essa corrida é bem diferente, não que eu já tenha alcançado tudo isso, seja perfeito, mas eu vou caminhando, buscando alcançar, para aquilo que eu fui chamado. Aí, 13, eu não tenho conquistado, eu não cheguei ainda, mas tomo a seguinte atitude: eu esqueço das coisas que para trás ficam, eu vou avançando para frente, as que estão adiante de mim, eu apresso-me em direção ao alvo, de ganhar o prêmio da convocação celestial em Deus. Aqui, irmãos, o que Paulo está dizendo, que o alvo é Cristo. O alvo é deixar as coisas que para trás ficam. O alvo é permanecer, é prevalecer. O alvo, irmãos, o prêmio aqui, né, esse prêmio celestial em Deus, está em Cristo, é você perseverar, é você continuar. E eu quero dizer algo para vocês, irmãos. Eu quero dizer algo aqui, porque
aceitar Jesus Cristo, o sacrifício dele na cruz do Calvário, ou se deixar ser aceito por ele, né? Se deixar ser aceito por ele, irmãos, esse aqui é o maior ganho, irmãos, e esse ganho, às vezes, para nós termos esse ganho, essa caminhada, essa conquista, irmãos, para que Cristo de fato, volta lá para Mateus 3, meu filho, para que Cristo de fato seja o primeiro na minha vida e na tua vida, eu quero te dizer algo, não é para te entristecer, mas é para te alertar, e para que você tenha fé e persevere. Vai ter perdas, às vezes vai ter perdas, para que Cristo seja o primeiro, para que você chegue, para que Cristo seja o primeiro da tua vida, você pode ter perdas, tenha certeza, tenha convicção disso. Filipenses 3, 7 e 8, volte um pouquinho, meu filho, Filipenses 3, 7 e 8, olha o que Paulo diz: todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, ele está dizendo, eu compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparada à superioridade do valor do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por quem, Paulo está dizendo, por quem eu decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo. Paulo estava dizendo, irmãos, que ele tomou uma decisão. Paulo estava dizendo que para que Cristo fosse o primeiro, nessa caminhada tinha perda. Ele diz, olha, tudo que eu era, de um homem estudioso, inteligente, de um padrão, se formou na época nas melhores faculdades. Ele diz para mim, eu considero aquele homem religioso, perseguidor da igreja, cheio de dogmas, de doutrinas, um homem reto diante das autoridades. E você sabe o que aconteceu com ele? Ele falou assim, olha, para mim, eu considero isso como esterco. Tem algumas versões que diz como bosta, como merda. Ele está dizendo aqui, irmãos, por quê? Porque ele queria ganhar Cristo. E ele chega a dizer, olha, vocês precisam olhar, ser meus imitadores. Sejam meus imitadores como eu fui de Cristo. Então, aceitar a Cristo, irmãos, ou se deixar ser aceito por ele, é o maior ganho. Eu costumo dizer que é a decisão mais importante que alguém pode fazer na vida, é a decisão número 1 na vida de um ser humano, é reconhecer que ele é pecador, que ele é falho, que ele precisa da misericórdia de Deus, é ele vir até os pés de Cristo, até a cruz de Cristo, humilhado, sabendo que ele não é nada, sabendo que a partir de agora é um novo tempo na vida dele, e a partir daí, aquilo que era ganho, aquilo que tinha valor, e muitas dessas coisas vai ter que ser considerado perdo, esterco. Para Cristo ser o primeiro, é preciso perdas. Diga para quem está do seu lado, para Cristo ser o primeiro, é preciso ter perdas. Como assim, pastor? Aquilo que aparentemente parece ser bom, precioso, lucrativo na sua vida, você vai ter que deixar, você vai ter que considerar aquilo para trás. Você vai ter que ter mudança, vai ter que ter atitudes, irmãos. Eu quero dizer que para Cristo ser o primeiro, lá em Mateus 6,33, depois que Jesus fala tantas coisas, ele disse, busque em primeiro lugar, me busque, o meu reino, a minha justiça, porque só assim as demais coisas vão ser acrescentadas. Irmãos, eu tenho entendido algo, que Deus, esse Pai abençoador, que tem tantas promessas na Bíblia, irmãos, Deus, Ele te abençoa, não é só quando Ele nos entrega algo, não é só quando Ele te presenteia. Lá em Hebreus diz que para nós adorarmos a Deus, buscarmos a Deus, precisamos crer que Ele é um Deus galardoador, presenteador daqueles que o buscam, daqueles que o temem. Mas irmãos, Deus, Ele não te abençoa somente quando Ele lhe dá algo, mas é quando, irmãos, Ele lhe tira também algo. E eu creio ainda mais, irmãos, que Deus te abençoa quando Ele tira mais de você do que quanto Ele te dá. Quando Deus tira algo de você, que você não entende, que você chora, que você reclama, que você, meu Deus, como é que aconteceu isso? Você não sabe, Ele está querendo te abençoar. Ele está querendo te abençoar, irmãos. Você é pai, quem é pai aqui? Mãe, levanta a mão. Você tem filho pequeno, e às vezes você tira algo do seu filho, porque você sabe que aquilo está sendo prejudicial na vida dele. Você fala, meu filho, me dê esse celular aqui, você vai ficar de castigo, vai ficar sem celular, porque esse celular tomou o tempo do seu filho, esse celular agora não tem tempo para nada, e teu filho vai reclamar, vai achar ruim, você vai ficar com pena, com dó, mas você está tirando porque você tem algo melhor para ele.
Meu filho, você toma uma direção em algumas coisas, porque você sabe que é melhor para ele. Você é pai, você sabe disso, você é mãe. Irmãos, e nas nossas perdas que nós passamos nesse mundo de tantas coisas, quando você entende quem é Deus, você tem esse temor a Cristo, você pode ter convicção do que a palavra dele diz, que em todas as coisas, porque todas as coisas cooperam, contribuem com o bem, para o bem daqueles que amam a Deus e que tem um propósito preparado para cada um. Então, Deus tirou algo de você esses dias, aconteceu algo, mas o que foi? Deus quer te abençoar. Às vezes, irmãos, a própria vida de um ente querido, ouça o que eu vou lhe falar. Às vezes Deus quer salvar uma família, tirar alguém de um coma espiritual, de uma morte espiritual, e por causa de uma perda triste, dolorosa, Deus faz algo. Deus faz algo. Eu compartilhei no primeiro culto de um testemunho já de alguém ali no encontro, que estava ali duro, sabe, porque perdeu algo, porque achou que Deus foi ingrato. E eu fui falando com aquela pessoa depois, orando com ele. Sabe o que ele me disse? Ele disse: pastor, eu já fui crente muito tempo, porque assim, o encontro estava acontecendo, e quando chegou hoje, já meio de 1h da tarde, essa pessoa, um intercessor falou assim: pastor, Deus está dizendo que tem alguém aqui que não está recebendo nada e está incrédulo com o que está acontecendo aqui. Ele não está crendo e não está recebendo. E terminou, eu falei: irmãos, tem alguém aqui que está incrédulo e não está recebendo nada de Deus. Se você não quiser se expor, nos procure depois, para a gente orar com você, conversar com você. Mas se você quiser, você tem liberdade. E aquele homem saiu e disse: pastor, eu já fui crente muito tempo, e eu me decepcionei com pastores, com líderes, já há muito tempo que eu não quero saber de igreja. Eu vim para esse encontro porque um amigo meu me trouxe uma pessoa, mas realmente eu não estou crendo no que está acontecendo aqui. E tem mais, alguns meses atrás eu perdi um filho pequeno, minha esposa estava grávida, esse menino morreu, nasceu morto praticamente. E aí eu fiquei mais chateado com religião, com Deus, com pessoas. Eu falei para ele: meu filho, não é assim, espera lá. Nós fomos conversar, fomos orar ali com ele, eu fui pedir perdão para ele, em nome de pastores e líderes que decepcionou aquele homem. Eu aproveitei a hora e falei assim para aqueles homens, eu falei: olha, e se tem algum de vocês aqui que ainda não congrega em nenhuma igreja, que vocês estão decidindo ir para a igreja Nova Aliança, ou para outra igreja, mas eu quero falar da Nova Aliança. Se vocês forem para lá, saiba de uma coisa: eu vou decepcionar vocês, eu posso decepcionar vocês, como os demais pastores, como os demais líderes. Então, saiba disso. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite me escutando também, se você congrega em uma igreja, se você tem tomado uma decisão de estar no corpo de Cristo, que é a noiva, que é a igreja, saiba que você vai ser decepcionado por homens, por pastores, por líderes, porque eles são falhos, eles são carne como você é. Eles vão poder te decepcionar, mas olhe para Cristo, como Paulo falou, olhe para a cruz, olhe para frente. E eu falei para aquele homem, e nós oramos, e depois eu falei assim, ele disse, eu falei: nós vamos orar, você pode repetir a oração comigo? Ele disse: eu posso. Eu falei: mas antes da gente orar, deixa eu te contar algo. Eu falei para ele: eu tenho um filho mais velho. Irmão Ailton está aqui, tá? Ailton? Não. Irmão, acho que ele aumentou muito agora, está dando microfonia no retorno, mas estava ótimo. Aí eu falei assim: olha, tem o meu filho mais velho, casou, e eles engravidaram, e sonharam em ser pai, e nós avós, e todo mundo alegre, pai e mãe do Mateus, pai e mãe da Vitória. E com 5, eu falando para ele, lá no encontro, com 5, 6 meses, eles perderam aquela criança, e foi de uma maneira dolorosa. Foi para o hospital, ficou semanas ali, e aquela criança veio a ser expulsa do ventre, houve um aborto ali. Irmãos, o som estava excelente, agora só está mudando aqui. E aí, eu falei assim: olha, e aquela criança nasceu morta, mas eu estou entendendo que aquilo que foi perda, é porque Deus vai dar uma criança saudável, vai dar mais filhos, como já aconteceu com alguns, e com você não é diferente. Deus sabe o porquê. E ele começou a ouvir, ele começou a chorar. Eu quero que você repita essa oração comigo. E ele começou a orar.
pedindo perdão para Deus, deixando de culpar Deus. E quando eu falei que aquilo era o sonho dele, era o desejo dele daquele filho, ele quase não conseguia repetir. Mas o que eu entendi, irmãos, e talvez isso seja um pouquinho da sua história também aqui, de perdas, não só de ganho. Mas quando nós passamos por uma perda, irmãos, é porque Deus quer fazer algo. Deus é mestre nisso, de pegar aquilo que foi prejuízo, que foi perda, para se tornar aquilo em lucro, em ganho. Porque só assim Ele é glorificado, irmãos. Jesus chegou a nos ensinar que valor tem, que proveito tem você falar só com quem fala com você, você amar só quem te ama. Ele diz até os pagãos fazem isso, até as pessoas que não temem a Deus lá fora fazem isso. Mas você quer ter ganho no espiritual? Você quer crescer no mundo espiritual? Você quer conhecer mais Jesus? Ame aqueles que te aborrecem, ore por aqueles que te perseguem, cuide daqueles que ninguém quer. Ele falou isso para nós. Jesus falou isso para mim e para você. E eu entendo, irmãos, que é dessa maneira que Deus faz. Quando Deus tira, Ele chorou, Ele entendeu. E eu falei, nós oramos profeticamente, declarando até o dia 31 de dezembro, a sua esposa vai engravidar de novo e vocês terão filhos. Deus mandou liberar aquela palavra e Ele vai testemunhar em nome de Jesus. Você crê? Diga amém. Me ajude, por favor. Irmãos, agora muitas vezes, escuta, Deus, Ele vai te provar, Ele vai me provar, Ele está nos provando. Quando Ele nos entrega algo, desconfie, quando vem algo na sua mão que Deus está te entregando, é um trabalho que você tanto almejou, é você cresceu no seu, você fez um curso, foi aprovado, é um carro que você estava almejando, era uma casa, Deus está te entregando uma princesa linda para você cuidar, amar essa mulher, para fazer uma família. Deus está te entregando um ministério, Deus está te entregando, irmãos, coisas novas, Deus está te dando uma ideia, Deus está te entregando recursos financeiros, está dando estratégias. Muitas vezes Ele está te provando, para saber se o teu coração realmente está nele, se o teu coração não vai se atentar, deixar de colocar Ele em primeiro lugar e buscar as coisas terrenas. Sabe por quê, irmãos? Deus nos prova, porque aquilo que às vezes que é para ser bênção, pode se tornar algo ruim, prejudicial. Aquilo que pode ser bênção na tua vida, pode se tornar uma maldição. Então desconfie, Deus está me abençoando, porque Deus está te provando. Realmente é uma bênção dele, mas é para te provar, para você ser aprovado, não é para você ser reprovado. Irmãos, e quantas pessoas são reprovadas quando Deus entrega algo, quando o negócio amplia, quando a coisa vai, não tem mais tempo, o tempo é curto, a necessidade, a prioridade do reino de Deus e da justiça dele não é mais, porque agora fica mais difícil eu estar na célula, agora fica mais difícil eu estar nos cultos, culto no meio da semana não tem mais jeito. Por quê, irmãos? Porque eu não estou priorizando, porque eu não estou colocando Mateus 6,33, porque eu estou lutando agora e agora já não dá mais. Romanos 12:2, põe aí, meu filho. É um versículo tão lido e tão ministrado. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O irmão Jota ministrou lá no encontro usando esse versículo também. Irmãos, não vos amoldeis, e não vos amoldeis ao sistema deste mundo. Não se ponha o molde, não entre no molde desse mundo, não entre nisso que o mundo diz que é. Não vos conformeis, em outra versão. Meu Deus, o som estava ótimo, irmãos. Quem está mexendo, me ajude. Não precisa mexer mais no som, só você está desregulando sozinho. Não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas seja transformado. Você entende, irmãos? O que Paulo está dizendo aqui? Não vos amoldeis, mas sede transformados. Não se coloque no padrão desse mundo, não se iguale a esse mundo. Você vale muito mais, você é muito mais importante, irmãos. Você é a noiva do Cordeiro, amém? Você é o ministro do Evangelho. Nós lemos lá em Filipenses,
Você é cidadão dos céus, nós temos uma cidadania lá nos céus. E por que eu estou me igualando ao sistema desse mundo? Por que eu estou me deixando me amoldar? Por que eu estou me deixando a ser parecido com esse mundo? Não. E Deus falou comigo assim: meu filho, sabe por que muitos têm dificuldade? Que a minha igreja tem dificuldade de me buscar em primeiro lugar? Sabe por que muitos não têm as coisas acrescentadas? Porque eles não estão sendo transformados, mudados pela renovação da vossa mente deles. Eles não estão experimentando o que eu quero, irmãos. Escuta o que eu vou falar, irmãos. Irmãos, o ponto principal para eu e você buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele, irmãos. Ou seja, se deixar Jesus ser o primeiro, como eu falei, não é o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, é o primeiro. Sabe o que é que tem que acontecer, irmãos? É transformação. Repita comigo: transformação. Repita mais alto: transformação. Ele diz aqui: para que vocês sejam o quê? Transformados. Ele não diz assim: busque, não vos amoldeis o sistema desse mundo, não vos amoldeis o sistema desse mundo, mas sede mudados pela renovação. Não, esqueça a palavra mudado. Ele diz transformado. Há uma diferença grande nisso aí, irmãos. O que ele está falando para mim e para você, irmãos, de transformação, é algo forte, é algo precioso. E eu quero perguntar para você que está me ouvindo hoje, para a igreja de Jesus: onde é que você precisa de transformação e não de mudança? Sabe por quê, irmãos? Porque mudança, a gente muda e muitas coisas não acontecem. Tem pessoas que falam: eu vou mudar desse trabalho porque não está valendo a pena. Não, Deus não está mandando você mudar, está mandando você se transformar. Eu vou mudar dessa cidade porque aqui não está adiantando. Não, não é a mudança, é a transformação. Porque não é a distância, não é o lugar, não são as pessoas, mas às vezes somos nós, é você, é o seu interior. Sabe o que é isso, irmãos? É a metanoia. Essa palavra transformação está falando de metanoia, não é mudança, mas é metanoia, é transformação da mente, irmãos. Mudança é essencial de pensamento ou de caráter. Transformação espiritual não é mudar de igreja para igreja, mas é ser transformado espiritualmente. Agora, onde você está, se não está gerando, se não está lhe ajudando a ter essa transformação, essa metanoia, aí você desconfie que aí não é o seu lugar. Se esse alimento não está lhe transformando a sua maneira de ser, como homem, como mulher, como jovem, de caráter, de atitudes, aí desconfie. Aí sim. Mas, irmãos, é transformação, é metanoia. O que precisa ser transformado? É no seu casamento? Não é mudar, mas é transformar. O que precisa ser transformado dentro do seu casamento, do seu relacionamento, irmãos? A maneira de você falar, de conduzir com o seu cônjuge, a maneira como você se comporta. Não vos amoldeis, não sejam amoldado por esse mundo, porque o relacionamento lá é assim. Não, aqui é diferente. Com Deus é diferente, e é bem melhor, irmãos. É ser uma mulher sábia, que edifica a sua casa, que honra esse marido, que respeita esse marido. A transformação faz de uma mulher valente. Quase que eu vou falar de uma aqui hoje. Não é minha esposa não, irmão. Graças a Deus ela já foi transformada. E muitas de vocês também estão olhando para mim. E teve irmão que falou assim: a minha esposa, ela foi enxertada de valentia nela quando nós casamos. Houve um enxerto. Ela só era pequenininha, não vou nem falar quem é, tem um bocado pequenininha, mas hoje ela é uma mulher transformada. Amém? Quantas mulheres transformadas tem aqui? Dê um glória a Deus, irmãs. Amém. O homem também. E essa mulher hoje é uma mulher mansa, é uma mulher obediente. Esse marido foi transformado. No seu casamento, seja transformado. Como você conversa com a sua esposa, como você a ama. Qual uma mulher que não é amada, que não é cuidada, não vai ser uma mulher submissa a esse marido, irmãos? Deixa eu falar algo para vocês. Ontem estava acontecendo a ministração lá à noite no encontro. Vou entregar logo aqueles homens aqui. Aí, o pastor Paulinho estava ministrando relacionamentos. Irmãos, esse encontro tem sido muito profético. Aqueles homens, não sei nem como é que eles vão chegar aqui.
E no momento que estava se ministrando, e geralmente a gente ministra no encontro uma dessas palavras voltada para o relacionamento, mas a gente traz algo voltado para o relacionamento sexual, que vem depois. Mas nós estávamos incluindo nessa ministração relacionamento com Deus, relacionamento familiar, conjugal e relacionamento com os amigos, para depois falar do relacionamento sexual, conjugal. E quando estávamos falando do relacionamento de marido e mulher, família, houve uma atmosfera ali espiritual. Eu entendi que Deus queria fazer algo naquele lugar. E eu fui lá com o pastor, falei: pastor, ministre mais 10 minutos e nós não vamos falar sobre sexo agora, deixa sexo para amanhã, para ensinar e falar algumas coisas. Mas nós vamos trazer, Deus quer curar, Deus quer tratar, Deus quer transformar muitos homens, muitas famílias, homens que estão nesse lugar. E eu falei assim, e nós queremos os homens casados, que têm mulher, que vivem com mulher, que precisa de uma transformação, de uma mudança, que o seu casamento não está bem, que as suas decisões, que a sua maneira de falar, de agir, só venha nesse lugar esse. Irmãos, foram praticamente todos, e houve uma atmosfera ali de um quebrantamento, de um choro, de nós literalmente enxergarmos e sentirmos o céu ali, irmãos, a presença de Deus, e a cura de Deus, e a fé de que Deus vai fazer grandes coisas no casamento desses homens. Se você é uma dessas mulheres que está aqui, comece a glorificar a Deus, comece a dar amém, aleluia, porque esse homem está vindo diferente, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Então, meus irmãos, é isso. Eu disse aqui, essa metanoia, essa transformação, é nos seus relacionamentos interpessoais, é no seu trabalho, é na sua escola, é aonde você viaja. Como é que é o teu relacionamento? Precisa de transformação? Como é que está sendo o seu falar? Está sendo com sal, dá sabor, as pessoas gostam de te ouvir? Ou você é alguém que quando abre a boca, as pessoas não querem estar perto? Deus está dizendo, quando eu busco em primeiro lugar, quando eu entendo isso aí, irmãos, essa transformação vem, as coisas vão fluir. Porque a metanoia, irmãos, muda totalmente, muda o próprio pensamento. Você entende? Não é mudar o sistema desse mundo, mas ser transformado pela... muda o teu pensamento. Metanoia é isso, não é mudança de religião, não é mudança, é mudança de pensamento, ação de mudar de ideia ou pensamento. Ou seja, irmãos, deixar de seguir ou acreditar em determinada coisa para vivenciar um novo modo de enxergar a vida. É isso que Deus fala. Vocês estão entendendo, irmãos? Quem está entendendo, diga amém. Pois é. Então, como está o seu relacionamento? Agora, essa metanoia, essa transformação, será que é nas finanças? O que precisa ser mudado, transformado nas suas finanças? O que é que precisa mudar? Não vos amoldeis, não vos conformeis com o sistema desse mundo, como os homens negociam lá fora, como os bancos negociam, como aqueles que não têm a graça de Jesus negociam, como aqueles comerciantes sem o temor de Deus negociam, como o homem sem Jesus negocia. Irmãos, como é que é? O que precisa mudar nas tuas finanças? O que precisa ser transformado? E Deus está dizendo, me busque em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes nós não colocamos Ele em primeiro lugar. Muitas vezes, irmãos, quem está em primeiro lugar é a confiança da força do meu braço, no dinheiro que eu tenho, no meu salário do final do mês. Pastor, ninguém vai colocar feijão e arroz daqui na minha casa não. Ah, irmãos, se não for Deus, não adianta. Eu falei para uma pessoa que eu fui convidar para ir para o encontro, ele disse que não tinha tempo, era trabalho. Eu falei, a Bíblia diz que Deus dá enquanto você descansa, meu irmão, enquanto você dorme. Em vão vigia o sentinela, se Deus não guardar a sua casa, seu trabalho. Você entende, irmãos? Então as finanças, ela precisa de uma transformação. Às vezes nós vamos viver bem com menos, do que viver desesperado com muito. E às vezes o muito que Deus te dá, e vai te dar, e quer te dar, é para que pessoas sejam alcançadas, sejam abençoadas, é para que o céu seja tocado.
E às vezes, irmãos, essa mudança, essa metanoia, vai fazer com que quando você pega o seu dinheiro, o seu salário, você lembra do que a Bíblia diz, do princípio de abençoar alguém, de ofertar, de dizimar, de entregar a 10ª parte a Deus. É essa mudança, essa metanoia que precisa na sua vida, ou não? Ou o dízimo não é para ser entregue? O dízimo é coisa da cabeça do pastor, do padre, do religioso? Não, irmãos. A transformação faz com que as minhas finanças sejam entregues nas mãos de Deus. E se é entregue nas mãos de Deus, irmãos, aquilo que Ele te der é para você abençoar, é para que haja alimento na minha casa, diz o Senhor. Qual é a metanoia, a transformação? É no teu ministério, é no ministério que Deus tem te dado. Deus está dizendo nessa noite que, irmãos, você precisa deixar Ele vir com essa transformação, para que esse ministério que é dele flua, e Ele faça do jeito dele, ponha onde Ele quiser colocar. Eu entendo, irmãos, que quando vem essa transformação, vai ser diferente o teu ministério, a tua célula vai ser diferente, o ministério onde Deus tem te colocado vai ser diferente. Quantos pastores e líderes tem aqui? Levanta a mão, por favor. Você não entendeu? Quantos pastores, pastoras e líderes tem aqui? Levanta a mão, por favor. Deixa ela levantada, amém. Quantos líderes de casa, de trabalho, de empresa tem aqui? Levanta a mão, por favor. Baixa a mão, irmão, vocês não estão entendendo. Meu Deus, eu estou falando em francês, em inglês, eu não sei. Deus diz lá, quando Ele criou homem e mulher, diz: sede fecundos, multiplicai, enche a terra, domine. Você é líder. Você é líder na sua casa, você é líder na escola, você é líder no trabalho. Quantos líderes nós temos aqui? Aleluia, deixa levantado sua mão. Deus, eu quero liberar profeticamente, eu quero declarar, Deus, uma transformação, uma metanoia na liderança desses homens, dessas mulheres, seja no ministério, seja no trabalho, na família, seja, Pai, na escola. Deus, uma transformação, uma metanoia, para que cada um venha experimentar o que o Senhor tem de melhor, no nome de Jesus. Diga: eu creio e eu recebo. Amém. Eu creio e eu recebo, irmãos, porque Deus falou isso comigo. A minha mente foi mudada, foi transformada, e todos os dias eu busco e peço para Deus. De um mau caráter, de um mentiroso, de um adúltero, Deus mudou, e ainda teve mais misericórdia, me colocou hoje aqui para falar isso para vocês. Nos tem dado uma igreja linda, um povo lindo. É real, irmãos. O que é que precisa ter metanoia, irmãos? O que é? É na tua maneira de falar, é na maneira de vestir. Como é que é a tua fala? Tem sal aí? Tem sabor? Eu aprendi isso com a irmã Irã, esposa do irmão Jota, há uns anos atrás. De vez em quando essa palavra me lembra, porque quando eu quero falar, ou quando eu falo, eu volto: ô Senhor, não é o que você fala, mas é como você fala. Amém? É como você fala, é como você se dirige às pessoas. É metanoia, é mudança, irmãos. É a sua maneira de vestir, de ser um homem elegante, uma mulher elegante que saiba vestir. Não é a mudança da moda, não é a mudança da roupa, mas é a transformação de quando você veste, você está vestindo para Deus. A sua esposa chega para você: amor, estou bonita, está bem essa roupa? Tá. Não está. Você chega para ela: amor, como é que eu estou? Está bem. A minha esposa hoje fez isso, ela faz isso direto. Ela se veste e ela: amor, como é que eu estou? Eu falo: eu não gostei. Aí ela: mas eu gostei. Aí ela sai, depois ela volta com outra roupa. Ela é igual aquela menina birrona, fala, mas obedece. Então, irmãos, você pergunta para o seu marido, quando você veste a sua roupa, as irmãs casadas aqui: amor, você gostou? Gostei. Ah, então tá bom. E os homens também, e os jovens também. E eu falei, irmãos, que essa mudança, essa metanoia, ela precisa vir na nossa maneira de vestir. Eu disse no primeiro culto que às vezes nós crescemos, principalmente as mulheres, as meninas, e os pais muitas vezes sem entendimento, sem temor. E pequenininho é bonito, irmãos, mas vai crescendo essa criancinha, essa menininha bonitinha.
e aí veste as roupinhas muito curtinhas, vai crescendo, e as roupinhas vão continuando curtinhas. Então às vezes é preciso mudar a maneira de vestir, né? Vestir com moderação, com elegância, no nome de Jesus. Irmãos, mudança, é como você usa o celular, transformação. Se isso está te tirando tempo com Deus, se isso está sendo prioridade da tua vida, metanoia, não é mudança do Galaxy para o iPhone, para o celular, não é mudar de celular, não, é transformar a maneira de como você usa o celular, de como você usa a internet, como você usa a televisão, porque senão, irmãos, Mateus 6,33 não vai ser aplicado na sua vida e nem na minha. E Deus me falou assim: meu filho, a dificuldade que a minha igreja tem de buscar o reino de Deus e a sua justiça, de entender esse princípio, de ser agregado às demais coisas, é porque não há aplicação de Romanos 12:2. Não há uma metanoia, Elivelto, não há uma transformação, e às vezes nós continuamos na mesma coisa. Alguém está me entendendo? Me ajude, dê glória a Deus, aleluia. É a maneira de como você dirige seu veículo. Tem algum motorista aqui? É a maneira de como você dirige. Precisa de haver transformação. Você dirige sem respeito com as outras pessoas, com as autoridades. Você conduz de qualquer jeito. Você passa na frente de quem está. São coisas óbvias, irmãos, do dia a dia, mas que vai te ajudar a crescer, vai te ajudar a ser alguém diferente, vai te ajudar a aplicar Mateus 6,33. Ou você dirige de qualquer jeito? Como é que você respeita as autoridades? Como é que você fala daquele que Deus constituiu como autoridade sobre a sua vida? Seja ele um líder espiritual, um pastor, um professor, seja ele o seu patrão, seja ele o presidente da república, o governo, o prefeito. Irmãos, nós temos aqui orar e que abençoar, respeitar as autoridades, e não falar, criticar, zombar, sei lá, julgar. Onde é que você precisa mudar essa metanoia? Como é que você tem honrado os seus pais? Honre pai e mãe, para que se prolongue os dias aqui na terra. Respeitar, não importa se eles erraram ou não, o importante é que é teu pai e tua mãe, honrar pai e mãe. Irmãos, quando um homem reconhece a palavra é miserável, a sua situação miserável de pecador, irmãos, e experimenta a boa, perfeita vontade de Deus. Quando você consegue reconhecer a situação ruim que você é, ou que era, experimenta o novo nascimento através de Jesus, a transformação sua vai ser visível, vai ser manifesta. As pessoas vão olhar e vão ver algo diferente, vão ver uma mulher diferente, um homem diferente, um jovem diferente, uma casa diferente, porque a transformação gera isso, irmãos. Amém? Por exemplo, quando a irmã vai no salão, irmãos, e é uma maneira mais prática que eu vejo que é transformação. E lá você faz sobrancelha, faz maquiagem, corta cabelo, pinta cabelo, você volta transformada. Amém? O seu exterior volta transformado. Ou então, aqueles programas que tem em televisão de transformação, já viram? A pessoa vai de um jeito e volta de outro jeito. Então, é uma transformação, vai ser visível, manifesta. Mas eu estou falando, irmãos, da mente, da metanoia, da alma, daquilo que está dentro. E essa transformação vai acontecendo. E eu creio que para buscarmos o reino de Deus e a justiça dele, em primeiro lugar, irmãos, é preciso, eu disse aqui, viver no Espírito e não na carne. Repita comigo: viver no Espírito e não na carne. Põe aí, meu filho, Gálatas 5, Gálatas 5, 16, a partir do verso 16, vamos lá. Portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e eles se opõem um ao outro, de modo que não consegues fazer o que quereis.
Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas e conhecidas, irmãos: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se parece com essas perversidades, contra as quais vos advirto, diz Paulo, como já vos preveni antes: os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Entretanto, tem outra maneira, tem outro lado. Entretanto, ele diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Você pode fazer à vontade, não tem ninguém que vai te proibir, que vai te condenar. Você pode amar à vontade, você pode, irmãos, ser paciente à vontade, você pode aplicar. E eu vou buscar o reino de Deus e a justiça dele em primeiro lugar, quando eu viver, quando eu buscar, e esses frutos se manifestar na minha vida, nas minhas atitudes, na minha maneira de ser. Deixa eu falar algo para vocês, de outro homem lá no encontro, um homem já de idade, tem uns 2 ou 3 lá, irmãos, e algo lindo, Deus trabalhando, porque não tem idade para Deus trabalhar. Não tem idade para Deus. A Bíblia diz que os jovens teriam visões, mas que os velhos sonhariam. O que é os velhos sonhar, irmãos? Eu estou falando de sonhar quando você está dormindo, eu estou falando de sonhar acordado, de projetar vida, negócios, restauração, pensar. A Bíblia diz que quando o Espírito dele é derramado sobre a igreja, jovens terão visões, velhos sonharão. Eu vi um senhor ali, irmãos, sonhando, chorando. Eu disse... eu liberei para ele: você sonhará, é um novo tempo na sua vida. Não tem tempo. Porque, irmãos, quando eu busco esses princípios, eu ponho na minha vida, o Espírito de Deus me direciona. Eu não vivo mais pela carne, eu vivo direcionado por Ele. E a vida começa a ser diferente. O reino de Deus, a justiça dele vai estar. As outras coisas vão sendo alcançado. E, irmãos, para finalizar, lá em Atos 9, coloca aí, meu filho, a partir do verso 3. Atos 9, a partir do 3. Diz assim: entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele inquiriu: quem é, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Contudo, levanta-te, entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Os homens que acompanhavam Saulo na viagem caíram emudecidos, podiam ouvir a voz, mas a ninguém viam. Saulo ergueu-se do chão, abrindo os olhos, não conseguiu ver coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido até Damasco. E o 9, verso 9: por 3 dias esteve cego, durante os quais não comeu nem mesmo bebeu. Escuta aqui, queridos. Eu estou falando aqui de um homem, irmãos, que não mudou de vida, não mudou de religião, mas que foi transformado, literalmente. Saulo foi esse. É um dos que Deus falou comigo, que é um exemplo muito claro. A maioria do Novo Testamento, dos 27 livros, mais da metade foi Saulo que escreveu. Um homem que, quando teve um encontro com Jesus, quando encontrou com a glória, com a graça de Jesus, e o encontro, irmãos, de Cristo com Paulo, naquela estrada de Damasco, irmãos, não diz que ele mudou de direção para ir para outra cidade, mas diz que ele foi transformado, ele se transformou. Aquele conjunto, irmãos, de valores que Saulo acreditava, a Bíblia diz que ele era um perseguidor da igreja de Cristo, ele era um religioso, ele era alguém, irmãos, que matava os crentes, ele era alguém, irmãos, que fazia algo achando que agradava a Deus, mas que ele estava totalmente enganado, equivocado. Foi um homem onde estudou das melhores faculdades, alguém intelectualmente falava muitos idiomas, mas foi um homem, irmãos, que quando ele entendeu, nesse encontro com Jesus,
Lembra que nós lemos lá em Filipenses? Eu tenho um alvo, eu olho para frente. Eu vou me esquecendo das coisas que para trás ficam. Para mim agora é esterco. Eu esqueço quem eu era, eu esqueço dos padrões que eu tinha, eu esqueço. Mas eu tenho um alvo. E foi nesse encontro que houve a transformação. Ele ficou 3 dias sem enxergar, sem comer. O Espírito de Deus trabalhando na vida dele. Então, irmãos, aquilo que era um conjunto de valores na vida de Saulo, que ele achava que tinha valor, ele disse para mim agora, não vale mais nada. Aquilo, irmãos, que ele tinha uma visão de si mesmo, do mundo, ficou tudo para trás. Aquele homem autossuficiente, arrogante que era Saulo, era um homem ele era egocêntrico, irmãos. Estava ali. Ele foi convertido, irmãos, ele foi transformado em um servo, em um homem humilde, amoroso, aonde Cristo começou a fazer parte do centro da vida dele, onde a mensagem da cruz de Cristo veio fazer parte da vida de Saulo. Cristo agora era o centro de Saulo, e Saulo começou a ser esse homem. Se você ler as cartas dele, ele começa a dizer assim, Paulo, ele começa a dizer, Paulo, apóstolo de Cristo, as igrejas tal. Aí ele vai morrendo, aí ele vai sendo transformado, a transformação continua. Aí na outra carta ele diz, Paulo, servo de Cristo, as igrejas tal. E Deus disse, não Paulo, tu está muito vivo ainda. E a transformação continua, porque, irmãos, esse processo não para, é até a volta dele. É até a volta dele que nós estamos sendo transformados dia após dia. A Bíblia diz de glória em glória, até que nós alcancemos a maturidade, a perfeição de Cristo, a estatura de um varão completo em Cristo. Aí ele escreve outra carta, Paulo, escravo de Cristo. Amém? É assim que Jesus quer, irmãos. A transformação, a metanoia, nos faz agora sermos escravos, nos faz agora servir a Jesus, irmãos. Cristo é o centro. Quantos jovens tem aqui, por favor? Levanta a mão. Jovens, adolescentes, levanta bem alto, quero ver vocês. Amém, amém. Pode baixar. Deus mandou eu falar algo para vocês hoje aqui. Amém? Posso falar? Deus mandou falar algo para vocês. Escuta, jovem, escuta, Tim. Quando um jovem aceita Jesus, irmãos, quando você aceitou Jesus, ou você que está me escutando aqui, que ainda não tomou decisão, sua transformação não é mudança, é a transformação. Precisa ser radical. Diga comigo, radical. Diga radical. Amém. Você quer que eu ajude você a entender o que é ser radical? Exemplo. Se você gostava dos namoros mundanos, aqueles namoros onde Paulo fala que é para você não se conformar, você precisa mudar esse namoro. A sua mão precisa ser santa, o seu olhar. Se tinha sexo, não tem mais sexo, porque sexo é só no casamento. Amém? Se tinha, irmãos, jovens, uma maneira que você achava que já é o dono do seu nariz, e deixava de obedecer seu pai e sua mãe, alguém responsável por você, deixando de honrar, mudou, radical. Você agora vai honrar teu pai e tua mãe, quem é autoridade na sua vida. Viu, adolescentes? Se tinha uma maneira como você estudava, como você fazia as suas provas, como você trabalhava, mudou. Você agora é radical, é transformado. Você está se tornando, vai se tornar um homem, uma mulher, segundo a imagem e semelhança de Deus, parecido com Ele. Então tem que ser radical. Se você só era hoje, irmãos, não é mais filmes, é séries. E se você era só nas séries, é só nas séries, e não tem mais palavra, Bíblia é radical. Você precisa ler a Bíblia, você precisa estudar, ler livros, buscar de Deus. Jovem, escuta o que eu estou lhe falando, escuta. Deus tem algo grande para a vida de vocês, mas você precisa decidir hoje, passar por essa metanoia hoje, para que amanhã você possa falar como Saulo, as coisas que para trás ficam. Você sabe por que eu quero para os meus filhos, para os meus 3 filhos? 2 sonhos, vou falar para vocês aqui.
e um está bem ali, tem dois aqui deles. Um já aconteceu uma situação, né? Primeiro é que os três se casem com mulheres de Deus, né? Um já casou, de preferência que venha até o altar puros, santos diante de Deus na área sexual, virgens, para a primeira namoro, depois que vir no altar, amém? Um já aconteceu, falta dois, que eles se formem, tenham uma profissão, formados, e que acima de tudo, irmãos, eles sejam usados extremamente na obra de Deus, ou seja, pastoreis, sejam pastores. Esse é o meu sonho para os meus filhos. E eu entendo que se eu buscar o reino de Deus e a justiça dele, as demais coisas serão acrescentadas. Se você, mulher, olhe para mim, irmãs, olhe para mim, homem. Se você aplicar esse princípio na tua vida, buscar o reino de Deus, a justiça dele, os teus filhos, a tua casa, os teus negócios vão ser acrescentados. Como, pastor? Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Tenha paciência e aplique esses princípios para que você possa ser transformado. Aleluia, quantos estão entendendo? Diga amém. Irmãos, essa transformação muda. Você sabe o que acontece? Às vezes vem algo na tua vida e hoje vir para o culto não é mais prioridade. Participar de uma reunião de mulheres não é mais prioridade. Sabe por quê? Porque agora você está muito ocupado. Vir para a igreja não é mais prioridade. Estar numa célula não é prioridade. Irmãos, não é isso. A transformação faz você colocar essas coisas práticas de Deus. Eu estava falando para aqueles homens lá, muitos que estão trabalhando naquele encontro, servindo naquele encontro, são homens ocupados, que têm trabalhos, negócios, empresas para cuidar, super ocupados, e estão lá, lavando o banheiro, limpando o chão, servindo café, fazendo comida, servindo aqueles homens. Você que já foi no encontro sabe disso, não é, irmão Clésio? E aí vem o impacto, vem a glória de Deus nesse lugar, vem a glória de Deus na vida daqueles homens. Mas como que esse cara está aqui me servindo café, lavando meus pés, pregando aqui? Homens que têm buscado a Deus, que têm sido transformados, homens que eram prostitutos, que eram adeptos das orgias sexuais, dos prazeres sexuais, e hoje ficaram 2, 3 anos sem sexo, para casar com a mulher de Deus. Outros estão há 5 anos, decidiu. Isso não é mudança, isso é transformação, isso é metanoia. Homens, quando eu falo homens, inclui mulher também no meio, que foram transformadas, mudadas, irmãos, que hoje tem amado a Jesus, que hoje tem saído do seu trabalho, trabalha a noite toda, o dia todo, e está aqui servindo a noiva de Cristo, servindo o reino, servindo Deus, servindo pessoas. Como é que as demais coisas não vão ser acrescentadas? Me diga. É tão bom chegar no culto, está tudo arrumadinho, está os ventiladores ligados, está a cadeira limpinha, está o som funcionando, está os levitas aqui, está o pastor pronto para pregar. Mas, irmãos, tudo isso requer empenho, requer transformação. Irmãs que preparam durante meses uma peça, uma dança, um congresso de mulheres, para no dia apresentar ali, num único dia. Isso é metanoia. Agora me diga, você que está aqui, que me ouve, você que nos visita nessa noite, vale a pena você acreditar nesse Jesus que morreu na cruz do Calvário? Vale a pena você crer naquilo que a palavra diz? Vale a pena você ganhar tempo para estar com Deus, para ter intimidade com Deus? Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Vale a pena você reconhecer que é falho, que é pecador, e dizer: eu quero esse Jesus, eu quero fazer parte desse corpo de Cristo. Porque quando há transformações, as pessoas vão dizer: o que está acontecendo? Essa célula é diferente, esse ministério é diferente, essa igreja é diferente. O que é que tem aí? Tem metanoia, tem transformação, tem Jesus, tem o Espírito Santo.
É isso que tem, irmãos. O que que tem nessa igreja? Tem metanoia. Você diga isso. É doidão a metanoia. Quando você experimenta a metanoia, tudo muda. Você enxerga diferente. Aleluia. Nós vamos orar, porque Deus hoje quer liberar metanoia nesse lugar. O Espírito de Deus hoje quer liberar injeções de metanoia. O Espírito de Deus quer liberar remédio de metanoia. O Espírito de Deus quer liberar hoje metanoia sobre tua mente. A sua vida vai ser diferente, não vai ser mudada, vai ser transformada pelo poder da graça de Deus. Você está me entendendo, irmãos? Quem está me entendendo, diga amém. Amém, 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 amém. Ah, meus irmãos, Paulo se deixou ser transformado, né? Até o nome dele foi mudado, de Saulo para Paulo. Jacó foi transformado, metanoia na vida de Jacó. Amém? Israel, príncipe de Deus, mentiroso, enganador, agora é príncipe de Deus. Irmãos, Deus está querendo mudar o nome de pessoas hoje aqui. Amém? Deus está querendo mudar o teu nome hoje aqui nessa noite. Você crê nisso? Eu estou olhando para Saulas, para Saulo se transformando em Paulo, em Paulas. Aleluia! Quantos Paulos, quantas Paulas tem aqui? Dê glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Irmãos, o que tem mudado em sua vida como jovem, essa transformação, como homem, como mulher de Deus, repita comigo por favor: transformação traz mudanças. Não é mudança traz transformação, transformação traz mudanças, irmãos. É isso que acontece. Deixa Ele, Jesus Cristo, ser o primeiro. Mude o seu estilo de vida, para que de fato Ele possa ser o primeiro, para que de fato Ele e o reino dEle e a justiça dEle, e as demais coisas vão sendo acrescentadas. E as demais coisas vão sendo acrescentadas. Eu quero convidar a igreja a se colocar em pé, para que as demais coisas sejam acrescentadas. É bem verdade, irmãos, que isso não é do dia para a noite, mas acontece. E o dia é hoje. O início para alguns aqui é hoje. A transformação é hoje. A pastora disse no início: você não veio aqui somente para receber o seu parente, o seu esposo. Você não veio aqui, mãe, esposa, irmão, filho, pai, para receber esse homem entrando, gritando, cantando, pulando aqui dentro. Não. Você veio aqui porque Jesus queria falar com você nessa noite. Você veio aqui que o Espírito Santo de Deus queria dizer para você que Ele te ama e que Ele quer mudar o teu nome. Ele quer transformar o teu caráter, a tua atitude, as tuas decisões. Deixa eu falar algo aqui para finalizar. Olhe para cá, por favor. Eu falei no outro culto no início, mas agora eu vou falar no final. Eu conheci uma pessoa, aliás, estive com uma pessoa nessa cidade há uns 15 dias atrás. Ele me falou duas frases que me marcou. Eu estava no local com um casal de irmãos com a minha esposa. E aquele homem chegou lá, um empresário, uma pessoa querida nessa cidade. E aquele homem chegou lá e me apresentou a ele. Eu já o conhecia de vista, ele também já me conhecia de vista. Ô pastor, tudo bom? E nós conversamos um pouquinho. E a primeira coisa que ele me falou, a primeira frase foi essa: eu nasci nessa religião, eu vou permanecer nessa religião e eu vou morrer nessa religião. Até aí, tudo bem, irmãos. Porque às vezes, irmãos, o problema não é a religião, o problema é o religioso. Até aí tudo bem. A segunda frase, conversamos um pouquinho e ele falou assim: pastor, eu não leio a Bíblia, eu não sei nada da Bíblia. Eu não leio a Bíblia, eu não entendo nada da Bíblia. Quer dizer, quem é para ler a Bíblia é o pastor, os profetas, são os líderes espirituais, é o padre, são os sacerdotes, mas eu não. Irmãos, e um homem religioso.
E aí eu entendi algo, irmãos. Como é que vai haver metanoia? Como é que vai haver transformação? Como é que eu vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça dele? Se eu não leio essa palavra, se eu não busco essa palavra. Quantos tem Bíblia em casa? Levanta a mão aí, bem alto, por favor. Amém, amém. Ame essa palavra, irmãos. Ame essa palavra. Ame a Bíblia. Leia essa palavra, coma essa palavra, mastiga essa palavra, deleite nessa palavra dia e noite, porque ela diz que tudo que você fizer prosperará, a mudança virá, a metanoia virá. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Eu vou falar isso até Jesus voltar, para que gere algo na sua mente. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo, mas é o livro menos lido do mundo. Nós precisamos ler a palavra, porque a transformação vem pela palavra, vem pelo poder da palavra. Amém? E escute aqui, para finalizar, eu creio que esses deixaram Deus ser o primeiro, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu entendi, irmãos, que muitos desses já entenderam esse princípio. Quantos viram falar de Estevão na Bíblia, o primeiro mártir na Bíblia? Estevão deixou Deus ser o primeiro, morreu apedrejado, dizendo: eu vejo o meu mestre na glória, sentado à direita do Pai, Jesus. Ele foi apedrejado. A Bíblia diz que Deus levantou do trono para olhar Estevão, porque Deus foi primeiro na vida de Estevão, irmãos. Deus foi o primeiro na vida dele. Quantos viram falar de Abraão na Bíblia? Abraão deixou que Deus fosse o primeiro. Sabe como, irmãos? Quando ele pegou um cutelo, uma faca para matar o próprio filho, oferecendo a Deus em obediência a Deus. Abraão, quando ofereceu Isaac, sacrifício a Deus, e Deus disse: não faça isso, Abraão, porque eu sei que tu me amas, eu sei que eu sou o primeiro da tua vida. E ele não matou Isaac, porque ele entendeu em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça dele, e Deus daria outro Isaac para ele, faria vida cinza se fosse o caso. Abraão deixou Deus ser o primeiro, irmãos. Quantos viram falar de Daniel na cova dos leões? Daniel, você não vai obedecer o decreto de orar só para mim aqui o rei? Não. Tem certeza, Daniel, tem leão na cova? Não, não vou. Daniel foi jogado nas covas dos leões. E a Bíblia diz, irmãos, que o reino de Deus, a justiça de Deus, o próprio Cristo estava lá com Daniel na cova dos leões. E quando o rei olhou para aquele buraco lá, para aquela cova, e viu alguém lá, aqueles leões, irmãos, não comeram naquele dia. Por quê? Porque Deus foi primeiro na vida de Daniel. E por último, quantos ouviram falar de Sadraque, Mesaque e Abednego? Vocês vão adorar a estátua quando tocar o sino, e se não adorar, vão ser jogados na fornalha ardente. Sadraque, Mesaque e Abednego disse: ó rei, escuta, rei, o Deus que eu sirvo, ele pode me salvar, mas se ele não me salva, mesmo que ele não me salve, como é que é? Você não vai me adorar? Não, aumenta lá, aumenta a temperatura da fornalha, você não vai me adorar não. Olha, rei, escuta, mesmo que meu Deus não me salve das tuas mãos, da fornalha, mas ele é primeiro lugar na minha vida. Eu só vou adorar ele, eu só vou honrar ele, eu só vou glorificar o nome dele. Jogue esses jovens lá. E o rei se assustou. A Bíblia diz, irmãos, que nem cheiro de fumaça tinha no cabelo daqueles homens. Está aqui, irmãos. Agora me diga, o que eu e você temos feito? Algo parecido com isso, para que ele seja primeiro. Ele só está pedindo: me ame, me busque, o meu reino, a minha justiça. Confie em mim, acredite em mim, que as demais coisas vão ser acrescentadas. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei o que é primeiro na sua vida. Eu só sei, irmãos, que o Espírito de Deus está dizendo aqui que muitos aqui não tem Deus como primeiro lugar. Nunca teve. Você tem coisas, você tem alguém que é primeiro na sua vida, mas Jesus não. E ele disse que hoje é metanoia, é mudança de mente. Talvez você vai ter que chegar amanhã e fazer alguma coisa. Talvez você vai ter que chegar amanhã e mudar de trabalho. Talvez você vai ter que chegar amanhã, sei lá o que você tem que fazer. Mas para que ele seja primeiro na tua vida, não tem nada que você possa fazer que ele não possa olhar para você e resolver.
Eu te dei 3, 4 exemplos aqui, 5 com Saulo. No nome de Jesus, vamos orar. Os homens chegaram? Amém? Aleluia. Vamos orar para os homens entrarem. Já. Feche os teus olhos, queridos, por favor, igreja. Eu não sei como está a sua vida, mas o Espírito de Deus está aqui nesse lugar. Deixe Ele ser o primeiro lugar na sua vida, no nome de Jesus. E se você entendeu essa palavra, se o Espírito de Deus ministrou o seu coração, enquanto estivermos adorando, se você deseja que Jesus seja o primeiro, a primeira atitude sua é reconhecer que é pecador, que é falho. Se você ainda não fez, aceite Ele como Senhor, como Salvador. Se você estava afastado e hoje você quer se reconciliar com Ele, renovar essa aliança, também faça isso, não se demore. Amém, vamos adorar.